Qual foi a última vez que você se apresentou para você mesmo? Qual foi a última vez que você se conheceu de verdade? E a dúvida é: você realmente se conhece? Às vezes a gente está vivendo a nossa vida tão no automático que a gente acha que se conhecer é saber a nossa cor preferida, é saber uma ou duas qualidades, um ou dois defeitos, mas na verdade o autoconhecimento ele vai muito além dessas perguntas que muitas vezes a gente responde de bate-pronto numa entrevista de emprego ou falando com um amigo qual a sua comida preferida. Vai muito além disso. O autoconhecimento é uma investigação interna e que precisa ser feita e reapresentada de tempos em tempos, porque a gente vai mudando, a gente vai evoluindo, e conforme a gente vai mudando e evoluindo, é normal que muitas das respostas ou das convicções que a gente tinha em determinado momento já não sejam mais as mesmas. E é importante a gente se revisitar, a gente se conhecer novamente, para que a gente possa prosseguir e continuar vivendo uma vida que realmente faça sentido, uma vida que realmente vale a pena ser vivida. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo com 15 perguntas para você se conhecer melhor. Ao longo dessa jornada de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, eu tenho me dedicado a isso, tenho participado de treinamentos, de investigações internas, e é comum que a cada momento eu comece a me indagar, a perguntar sobre o que eu realmente gosto, o que eu realmente sou. E talvez você ainda não tenha tido a oportunidade de fazer essa investigação mais profunda com um profissional, mas eu quero te passar aqui algumas perguntas para que você consiga dar esse start e se conhecer, porque isso com certeza vai fazer muita diferença na sua vida para você poder se sentir mais confiante, se sentir mais seguro e até mesmo entender se a direção que você está seguindo hoje faz sentido com o que realmente você é e deseja. Vamos lá? A primeira pergunta é: quem sou eu além dos meus papéis sociais e profissionais? Essa pergunta, por mais simples que ela pareça ser, ela é mais profunda do que a gente imagina. E é muito comum quando a gente faz essa pergunta para uma pessoa, ela responder logo de cara com o seu nome, com a sua profissão, às vezes a idade. E essa é uma pergunta muito mais profunda, como eu disse. Além dos seus papéis sociais, além dos seus papéis profissionais, quem é você de verdade? Então, para te ajudar a definir bem isso, você pode criar uma lista desses seus papéis sociais e profissionais, por exemplo, eu trabalho como gerente, eu sou jornalista, sou terapeuta, não sei, você lista, eu sou mãe, sou pai, sou irmão, sou filho, enfim, você pode listar tudo isso e ao lado você pode repensar, tá? Além dessas etiquetas, além desses rótulos, se eu não fosse nada disso, quem que eu seria? Quem que é o seu eu mais profundo? Quem que a Carol seria para além de todas essas caixas e esses estereótipos que a gente se enquadra? Quais são as suas emoções? O que que você valoriza? O que que é realmente a sua personalidade? E não a sua função. Exemplos para te ajudar. Sou uma pessoa curiosa, eu sou uma pessoa que gosto de me desenvolver, eu sou uma pessoa que gosta de ajudar, tenho senso de humor, não sei, enfim, você pode trazer características que vão além das suas funções, dos seus papéis. A segunda pergunta é: quais são os seus valores mais importantes? Ou seja, quais são os seus valores inegociáveis? E aqui, muitas vezes a gente também tem dificuldade de definir os nossos valores, aquilo que é realmente importante para a gente. E aqui eu quero que você vá além de tudo o que esperam, das expectativas dos outros, mas o que é realmente valoroso para você. Tem gente que tem, eu tenho muito forte a questão da liberdade. Isso é importante para você? Isso é algo que realmente faz diferença para você? Pode ser honestidade, pode ser justiça. E aqui uma dica muito valiosa para você encontrar realmente os valores que fazem sentido para você é você pensar em situações que você se sentiu desconfortável. Porque geralmente quando você se sente desconfortável com algo é porque aquilo feriu algum dos seus valores. Então, aonde você se sente desconfortável, costuma apontar para onde é um valor inegociável para você. De repente, se uma pessoa te
passou a perna por algum motivo. Isso revela que é inegociável para você a verdade, a honestidade, entende? Então faça esse exercício ao contrário, porque pode te trazer bons insights. A terceira pergunta é: o que me dá sentido e propósito na vida? Está relacionado também com essa questão dos valores, mas aqui é uma missão, é uma motivação mais profunda. E aí você pode se perguntar: se eu tivesse dinheiro, um dinheiro infinito, o que me faria sentir viva, me sentir vivo, me sentir bem hoje, agora? O que eu gostaria de fazer? Porque isso, muitas vezes, a gente deixa passar a nossa missão, aquilo que realmente toca o nosso coração, muitas vezes por motivos financeiros, porque muitas vezes a gente não tem a condição que a gente gostaria para poder executar aquela coisa. Então hoje, se dinheiro não fosse problema na sua vida, então se pergunte: se eu pudesse ajudar o mundo hoje com alguma coisa, com o que eu ajudaria? Com o que eu serviria? Com o que eu seria útil? Qual é a minha missão? E eu já quero deixar seu coração bem tranquilo, porque essa reflexão, como é algo mais profundo, você vai precisar de um tempo mesmo para se observar, para se conhecer. Talvez você, inclusive, não tenha todas as respostas de bate-pronto nesse primeiro momento. Você pode começar a responder essas perguntas, parar, voltar em outros dias, retomar em outros momentos. E às vezes você vai com essa pergunta, de repente você pode pegar uma pergunta que você ainda não tem a resposta e ficar com essa pergunta ao longo da sua semana, se perguntando, refletindo sobre isso. De repente você pode compartilhar com alguém do seu lado de confiança, um parente, um amigo, um cônjuge. Você pode trocar essa ideia, essa experiência, porque o outro muitas vezes enxerga aquilo que a gente não consegue enxergar. Então, de repente, essa outra pessoa também pode trazer uma resposta com algo que você não está vendo, com algo que você ainda não prestou atenção. Então, às vezes, se você é casado, se você é casada, até mesmo trocar essa ideia com seu companheiro, com a sua companheira, para que vocês possam juntos fazer esse exercício, porque essa é uma troca também que o casal faz, que é muito interessante, até para vocês alinharem as expectativas de tempos em tempos, porque é normal, como eu disse, a gente vai mudando com o tempo, então cada pessoa é um indivíduo, então tem, apesar dos gostos irem se juntando ao longo do casamento, ao longo da união, cada um tem a sua individualidade, então é importante que vocês sempre estejam alinhados em relação a isso, para que vocês sigam na mesma direção, se é esse o intuito. A quarta pergunta é: quais são os meus maiores medos e de onde eles vêm? Aqui também é um pouquinho mais complexo, às vezes você não vai saber responder da onde esse medo vem. Muitas vezes a gente não sabe, porque são coisas que podem ter acontecido na nossa infância, algum trauma, de repente, que os nossos pais passaram para a gente de alguma maneira e a gente não se lembra. Enfim, podem ter muitas situações que a gente não consiga elencar, que a gente não consiga ter essa resposta. Mas pense, principalmente nos maiores medos que você tem, liste isso e tente buscar um motivo, uma razão pelo qual você tem esse medo e o que isso tem te impedido de avançar. Por que esses medos te impedem de avançar? Ou por que você sente isso hoje? Ou por que você carrega todos esses medos que às vezes são medos, como eu disse, antigos, que a gente está carregando durante longos períodos? E como que a gente pode, como que você pode olhar para esses medos e dar um novo significado, ressignificar isso de alguma forma? A quinta pergunta é: quais são os meus pontos fortes e os meus talentos naturais? Aqui vai até além das suas características quando você responde numa entrevista de emprego, quais são as suas maiores qualidades? E aí você pensa em uma resposta pronta, bonita, elaborada para impressionar a pessoa que está fazendo a entrevista. Aqui você precisa ser verdadeiro, você precisa ser verdadeira com você mesmo. E às vezes é difícil a gente, inclusive, encontrar qualidades, porque às vezes a gente tende a ser duro e falar muito mais daquilo que a gente não gosta, dos nossos defeitos, do que das nossas qualidades. E aqui é importante voltar para os nossos talentos naturais. Às vezes a gente não observa o que a gente tem facilidade ou sempre teve facilidade. Às vezes na infância a gente já se destacava por alguma coisa, seja pela comunicação,
seja de repente porque você sabia fazer algo diferente da maioria. Sabe quando você faz alguma coisa com muita facilidade, com muita rapidez, porque é simples e às vezes você nem consegue perceber que isso é uma vantagem, que isso é uma qualidade, porque é tão nato seu. Então pense nessas atividades que você consegue fluir de forma muito natural, de forma muito tranquila e observe também o que as pessoas costumam mais elogiar em você. Isso também é um bom indicativo quando as pessoas falam determinadas coisas, às vezes a gente não reconhece porque para a gente é algo muito simples, como eu disse, mas para o outro ele reconhece porque ele vê, poxa, eu não tenho, gostaria de ter essa habilidade ou gostaria de ter esse talento. E se você tiver alguma dificuldade, você pode pedir opiniões sinceras das pessoas sobre isso, do que elas realmente gostam em você, do que elas costumam te elogiar, quais são os seus pontos fortes, ou revisitar também na sua infância, de repente conversar com seus pais, conversar com alguém que te acompanhou na infância para descobrir isso e você fazer realmente essa retrospecção de lembrar o que você fazia lá atrás, porque isso aponta geralmente para o nosso talento nato, do que a gente já tem essa facilidade desde muito cedo. A sexta pergunta é: o que realmente eu quero da vida e não o que os outros esperam de mim? Aqui a gente também tem que pensar muito mais no nosso desejo, na nossa vontade, naquilo que faz sentido para a gente, para excluir tudo aquilo que os outros esperam, as expectativas dos outros, porque muitas vezes elas se misturam. A gente acha que quer alguma coisa, mas esse nosso desejo, ele só é o nosso desejo porque a gente foi pegando as opiniões e as expectativas dos outros e aí a gente acha que quer aquilo, mas na verdade a gente não quer, porque a gente pegou alguma expectativa de alguém. Então aqui a gente precisa entender realmente o que eu quero para mim, o que faz sentido para mim. Sétima pergunta é: quais situações ou pessoas drenam a minha energia? Aqui é um convite você refletir se existem pessoas que passam dos limites com você, se existem situações que você não tolera. Então, o que te suga? O que faz você entregar a sua pior versão para o mundo, para outra pessoa? Isso é muito importante também a gente saber, para a gente estabelecer bem os limites e até mesmo se afastar de situações, de pessoas. Em alguns momentos, infelizmente, a gente vai precisar, infelizmente ou felizmente, a gente vai precisar dar esse basta ou se afastar de alguma maneira para que a gente possa seguir aquilo que a gente deseja, a gente possa seguir quem a gente realmente é e o que a gente veio para fazer. A oitava pergunta é: o que me faz sentir vivo, empolgado, criativo? Aqui tem um pouco a ver com o propósito, com a missão, porque isso te empolga. O que te empolga? O que te empolgou pela última vez? Qual foi a última vez que você se sentiu assim empolgado, criativo? Existem coisas que, da mesma forma que existem coisas que drenam a nossa energia, tem coisas que aumentam, potencializam a nossa energia. E esse é um exercício também. O que me faz sentir vivo, me faz sentir bem, aonde eu brilho? Até para te ajudar a responder a pergunta número 8, você pode se fazer a pergunta número 9, que é a seguinte: quais foram os momentos que você mais se sentiu feliz na vida? Então você vai listar esses momentos, porque te ajudam também a refletir nos momentos que você estava realmente feliz, realmente na sua melhor versão, e o que esses momentos têm em comum. Isso também vai ser ótimo para você conseguir encontrar padrões, para você entender o que realmente te faz feliz, o que realmente te completa. A 10ª pergunta é: como eu lido com fracassos e frustrações? Isso também é muito importante para você se entender. Como você reage, quais são as suas atitudes e o que você pode melhorar também. E o que isso está tentando te mostrar, porque a nossa reação, ela está mostrando algo sobre a gente, ela revela algo sobre a gente. E toda vez que a gente tem uma reação, é preciso que a gente analise depois o porquê que a gente teve essa reação, o que a gente pode melhorar. Então, lembra que a forma que a gente reage, a forma que a gente age, a forma com que as nossas emoções afloram, nos ajudam a nos conhecer cada vez mais. A 11ª pergunta é: eu estou vivendo com coerência entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço? Isso é muito importante para a gente ser coerente com a gente mesmo.
É preciso que a gente tenha uma coerência para que a gente mostre para a gente mesmo que a gente é coerente e para os outros. E claro que isso reforça cada vez mais o que a gente realmente quer, o que realmente faz sentido para a gente, porque às vezes a gente pensa uma coisa, faz outra. A gente sente uma coisa e faz outra. Então é importante a gente alinhar para que a gente equilibre também melhor as nossas emoções. E aqui, mais do que você dar uma resposta de sim ou não, é tentar trazer situações que talvez você não tenha sido coerente com aquilo que você disse, com aquilo que você sente, com aquilo que você faz. Às vezes você quer uma coisa, mas você não consegue realizar aquilo. E por quê? Às vezes você pensa em ser uma pessoa melhor ou fazer algo de uma forma melhor, mas você ainda não consegue. E por que que isso está acontecendo? Então, fazer essa reflexão também pode te ajudar a levar essa resposta para que você mude essa rota, para que você conserte esse caminho. A 12ª pergunta é: o que me impede hoje de ser a minha melhor versão? Então aqui você pode identificar crenças, de repente maus hábitos, coisas que você fala, às vezes algum conhecimento que você precisa adquirir, às vezes um ambiente que você está inserido. O que que te impede de ser a sua melhor versão? Às vezes você vai descobrir que é você mesmo, porque muitas vezes somos nós mesmos que nos sabotamos. Então é preciso entender por quê. O que que vem à tona? O que está me impedindo de realizar isso? De ser essa pessoa que eu quero? De ser a pessoa que você realmente é, porque a gente vai colocando máscaras, a gente vai colocando cada vez mais camadas sobre a gente mesmo e a gente, por vezes, se esquece de quem a gente realmente é. Quando a gente vai tentar encontrar, já tem camadas demais e fica difícil a gente chegar à nossa essência de verdade. A 13ª pergunta é: o que eu preciso perdoar em mim e nos outros? Já falei sobre perdão aqui, se eu não me engano. E é muito importante a gente pensar também se a gente tem alguém para perdoar, alguma situação, a gente mesmo, porque muitas vezes a gente precisa liberar perdão para a gente mesma, para a gente seguir, para a gente conseguir avançar, porque a gente fica trazendo esse peso, essa culpa do que a gente fez, do que a gente não fez, dos erros do passado, e a gente precisa se libertar e entender por que que a gente não se perdoa, o que está travando a nossa vida, ou por que que a gente não perdoou ainda determinada pessoa, determinada situação, por que que a gente está carregando isso, sabe? E algo bem prático que você pode fazer aqui é escrever uma carta de perdão para você mesmo, para alguma outra pessoa. Mesmo que você não entregue, mas escreva relatando o que que você sentiu, por que que você tem esse sentimento e liberar perdão, porque isso te ajuda a nomear todo esse sentimento, a trazer mais forma para esse sentimento e você também liberar tudo isso. Existem inclusive algumas terapias que ensinam, depois você joga fogo, né? Coloca fogo na carta ou rasga e libera. Você faz um processo de autolibertação. A 14ª pergunta é: qual legado eu quero deixar para o mundo? E aqui, às vezes você olha essa pergunta, tem muito a ver com missão, com valores, e às vezes você olha para essa pergunta e fala: poxa, mas eu não sei o que eu quero deixar de legado no mundo, porque a gente às vezes acha que essa pergunta está muito relacionada com grandes personalidades, como, por exemplo, Martin Luther King, que realmente teve uma causa que impactou o mundo, impactou gerações. Então, às vezes a gente joga uma expectativa muito alta em cima dessa pergunta, mas quando a gente traz mais para o real, para a gente, para o nosso dia a dia, pensa em qual legado você quer deixar para as pessoas que te conheceram, para as pessoas que tiveram acesso a você, seja no trabalho, com que impacto, seja na sua casa, na sua família, para os seus filhos, se você tem filhos ou não, para os seus pais, por pessoas que passaram pela sua vida. Como você quer ser lembrado? E aqui não precisa ser algo, nossa, vou mudar o mundo. Não. O que você quer deixar? Que a pessoa lembre de você pela generosidade, lembre de você pela amizade, pela sua autenticidade, eu não sei. O que os outros vão lembrar de você? Pela sua hospitalidade. Aqui, às vezes a gente menospreza, a gente engrandece demais os grandes líderes, grandes feitos e menospreza as pequenas atitudes do dia a dia. E existem grandes impactos que são feitos nas pequenas escolhas do nosso dia a dia.
e muitas vezes com pessoas simples, pessoas que vão nos impactar pela forma que levam a vida, às vezes por um ensinamento, às vezes por uma atitude, uma palavra. Então a gente não precisa ir muito longe, sabe? Então pensa, inclusive, esse é um bom exercício que não está aqui, porque a gente está falando muito de autoconhecimento, mas é interessante a gente pensar também, você refletir nas pessoas que mais te impactaram na vida, que mais te ensinaram, que deixaram um legado para você. Sejam seus pais, de repente um chefe, uma professora, um professor, uma vizinha, uma amiga, um parente, não sei. Cada pessoa, às vezes, uma pessoa que você encontrou em um dia, pode ser que ela te falou alguma coisa que fez muito sentido para a sua vida. Então, é muito interessante também a gente trazer essa reflexão para pensar o que a gente quer deixar. Como a gente pode deixar o mundo melhor depois da gente. E aí a gente não precisa ter essa ideia de querer dominar o mundo, sabe? Às vezes a gente conseguindo contribuir com 1, 2, 3, 4 pessoas ao nosso redor, a gente já vai ter feito muito bem o nosso papel. E a 15ª pergunta é: se a minha vida continuasse exatamente igual como ela está hoje, eu estaria satisfeito, eu estaria satisfeita daqui a 5 anos? Então pense, daqui a 5 anos, se a sua vida estivesse exatamente da forma que ela está hoje, como você se sentiria? Você estaria satisfeito? Você estaria satisfeita? E essa pergunta, dependendo da situação que a gente se encontra, ela pode doer muito. Ela pode incomodar muito. Mas o bom é que assim, se incomoda e a gente está olhando para isso, é sinal que dá para mudar. É sinal que a gente não vai passar os 5 anos do mesmo jeito. Porque quando a gente não olha para o que nos incomoda, corre esse risco de passar 5 anos e tudo permanecer igual que era. E aí a gente vai olhar e falar, caramba, nada mudou. Continuo não gostando do resultado, continuo não gostando do que eu vejo. Mas aí você não faz nada para mudar. Porque você estava inconsciente para aquela situação. A partir do momento que você se torna consciente, é possível transformar, é possível mudar. E a partir daí você pode definir um passo concreto, algo que você realmente pode fazer a partir disso. Porque também não adianta você criar metas mirabolantes e não conseguir cumprir. Então, veja o que você pode fazer hoje, para lá na frente você olhar e falar, valeu a pena, deu certo, consegui ajustar a rota da forma que eu gostaria de ajustar. E lembrando que essas perguntas você não precisa ter todas as respostas, como eu disse, e é normal que de tempos em tempos a gente precise fazer esse exercício de novo, porque, como eu disse, a gente vai mudando, a gente vai evoluindo, a gente vai tendo novas experiências, a gente conhece pessoas diferentes que vão agregando também para a nossa vida. Então faça esse exercício, depois volta aqui para me contar como foi essa experiência, que eu vou gostar muito de saber. Já me fala também se você já se perguntou isso alguma vez, se você já fez algum processo, de repente alguma terapia, algum coaching, algum tipo de processo que te fez essas reflexões. E se você quer continuar nesse processo de desenvolvimento pessoal para que você avance cada vez mais, eu vou te recomendar esse outro vídeo aqui.